Você fica se perguntando por que você não consegue vender ou se comparando aos seus concorrentes e aos resultados dele? Pode ser que você não tenha um plano de vendas. E esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Thaís Rangel e eu sou uma apaixonada por vendas. Eu acredito que ter um processo muito bem definido é muito importante para sua empresa, mas principalmente quando o assunto é vendas. Lá na gringa, eles usam o termo SSS, Sales System for Success, que eu particularmente não gosto muito de usar termos técnicos ou ficar usando muitas palavras trazidas lá de fora, então eu gosto de chamar de processo de venda, um processo claro de venda. Pode ser que essa seja a grande resposta de o porquê você não está conseguindo vender como gostaria. O processo, ele é basicamente um passo a passo, ele é um manual do que você precisa fazer, do que você precisa executar dentro daquela tarefa. Então, quando a gente fala de um processo claro de vendas, a gente está falando sobre o passo a passo que você tem que executar para que você consiga vender. É basicamente como se você pensasse em todos os e se's e os poréns que podem acontecer. Por exemplo, se eu entregar essa proposta para um cliente e ele falar não, como eu vou reagir? E se ele falar sim, mas ele perguntar se tem como a gente fazer algum desconto? Como eu vou reagir? Quando você define e desenha o seu processo de vendas, é como você faz, colocando no papel, para poder se preparar e se precaver para caso aconteça qualquer uma dessas situações. Então você senta lá, pega o seu papel, começa a desenhar o seu processo, onde em cada uma das etapas dessa sua venda, desde apresentar a proposta, como você vai vender, como você vai pedir a devolutiva, acompanhar o seu cliente, fazer esse follow-up, fazer esse acompanhamento do seu cliente, onde você vai desenhar cada uma dessas etapas e o que vai acontecer ou o que você espera que aconteça. Tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado para que você não fique, de mãos atadas ou seja pego de surpresa com alguma situação que você não tinha pensado, por algum cenário que você não tinha previsto. Então, eu quero te fazer algumas perguntas bem rápidas para a gente entender como que está o seu processo de vendas hoje. Primeiro, quantas etapas o seu processo de vendas tem? Você sabe me dizer de cabeça? Segundo, em qual dessas etapas você apresenta a proposta para o seu cliente? Terceiro, o que você responde se ele te pedir um desconto? Quarto, o que você faz se ele disser que o seu preço, o quanto você está cobrando, está muito superior ao do concorrente? E cinco, como você reage se ele simplesmente para de te responder? Se você não tem essas respostas na ponta da sua língua, se você não sabe o que responder em alguma dessas perguntas, significa que você está perdido. Ou seja, o seu processo de vendas não é claro. Então, o primeiro passo que você precisa dar para conseguir, de fato, melhorar as suas vendas e aumentar o resultado da sua empresa é fazer com que esse processo de venda seja claro e que você não seja pego de surpresa quando te for feito alguma dessas perguntas. É necessário que você tenha todas as respostas que você precisa dar ao seu cliente na ponta da sua língua e que você realmente absorva o seu processo, ou seja, quando algo acontece, você imediatamente reage a ele. Então, nem que você precise ensaiar, encenar e estudar as suas estratégias e como você vai reagir a cada cenário possível que venha, encene, ensaia ou revise. Mas isso precisa estar muito claro na sua cabeça, porque quando acontecer, você vai reagir daquela forma. Agora que você sabe o que é um plano de vendas e a importância dele para o seu negócio, vamos a uma tarefa bem simples para você. Mas antes de eu passar a tarefa, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e deixar o seu comentário aqui embaixo dos próximos temas ou tópicos que você quer que a gente aborde aqui no nosso canal. Agora vamos para a nossa tarefa. Pega um papel, uma caneta, pode ser um papel um A3 ou um A4 mesmo, e é importante que você desenhe tudo, absolutamente tudo que acontece a partir do momento em que você precisa prospectar um cliente ou que um cliente vem até você, que ele te procura e que de fato ele entra ali no seu radar. Então pega esse papel, essa caneta e começa a anotar passo a passo. A partir da primeira etapa, que é esse cliente entrando no seu radar, você precisa desenhar
todas as possíveis situações que vão acontecer e como você vai reagir a cada uma delas. E assim por diante, você vai montando todas as situações até você conseguir fechar uma venda, até você conseguir estabelecer um contato e esse cliente te dar uma data de quando possivelmente ele vai fechar. Quando você perde uma venda, né, quando você dá lost nesse contato, nessa venda, nessa negociação, ou simplesmente quando esse cliente para de te responder. É importante que nesse papel você desenhe todos esses cenários. Agora é hora de perceber que os seus clientes e os seus contatos, eles acabam se adequando a alguns padrões. E quando você coloca isso no papel, ou seja, quando você começa a desenhar o seu plano de vendas, você consegue entender melhor esses padrões e de cara antecipar as suas ações. Ou seja, quando um cliente chegar para você ou você começar a prospectar um novo cliente, você já vai saber se ele está dentro ou não do seu perfil ideal de clientes e se ele está de fato dentro do que você realmente procura. Com o início desse plano de vendas desenhado, é só você ir melhorando, testando, aplicando o que você colocou no papel e, claro, melhorando esse processo. O processo ele precisa ser um organismo vivo, que muda e que se transforma e que é melhorado continuamente. Então não adianta colocar o seu processo de vendas no papel e achar que ali está feito. Não, de acordo com o que você vai modificando, elaborando novos argumentos e melhorando esse processo, você tem que ir transformando isso de novo para o papel, para fazer com que seu processo sempre fique mapeado e que você sempre esteja a par de todos os cenários, como eu disse. Bom, essa é a importância de um plano de vendas e a partir de entender isso, você consegue, de fato, melhorar as suas vendas. E aí, será que esse é o motivo pelo qual você não está conseguindo vender? Se esse ainda não é a solução do seu problema, continue acompanhando o nosso canal, porque eu vou trazer mais um monte de soluções para você que tem dificuldade em vendas ou para você que nem sabe vender e que gostaria de aprender. Agora, se essa foi a solução do seu problema e essa já é uma tarefa que você vai colocar em prática, comenta aqui também pra gente saber, porque nos próximos vídeos a gente vai poder se aprofundar ainda mais no seu plano de vendas, caso vocês queiram. Muito obrigada pelo seu tempo e por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.